Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje o assunto é os povos que os portugueses encontraram. Bora começar! Muito bem, nosso tema ele começa na página 138 e hoje a gente vai trabalhar até a página 142, um tema que vai falar sobre os portugueses chegando na América. Algumas aulas atrás a gente falou sobre as grandes navegações portuguesas e espanholas, falamos da chegada dos espanhóis na América e agora, por fim, vamos falar aí do Brasil, da colonização portuguesa na Terra Brasilis, como que isso vai acontecer, o que eles encontraram aqui. Bom, na página 138 tem uma pergunta em laranja ali, diz assim: como era o modo de vida dos povos tupi quando os portugueses chegaram ao Brasil? Cuidado, quando a gente fala de povo tupi, né, a gente está falando de um dos povos dentre outras dezenas de povos indígenas que habitavam o que hoje é o Brasil. Tá? Tem um mapa ali, eu dupliquei ele, mas você percebe a quantidade de povos indígenas. Não havia uma nação, não eram cidades-estado, eram comunidades que se agrupavam de acordo com a sua etnia, de acordo com o seu tronco linguístico, de acordo com o seu modo de vida, com a sua cultura. Mas a gente tem os grupos principais que você vê na legenda do mapa, olha só. Tupi, aí eu tenho Tupi-Guarani, Tupinambá, entre outros. Macro-G, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então, olha a riqueza, a quantidade de etnias indígenas diferentes umas das outras, ok? Tinham semelhanças, mas tinham muitas diferenças. E tudo isso os portugueses vão encontrar a partir de 1500, quando eles chegaram, onde hoje é Porto Seguro, lá na Bahia. O parágrafo 1 diz assim na 138. Os portugueses não foram os primeiros habitantes das terras que viriam a ser chamadas de Brasil. Quando eles chegaram aqui, em 1500, encontraram povos com cultura, costumes, organização social e línguas totalmente diferentes do que eles conheciam na Europa, na África e no Oriente. E aí o parágrafo 2 te dá um dado quantitativo. Olha só, calcula-se que na época que os portugueses chegaram, com Pedro Álvares Cabral, em 1500, tinha no Brasil mais ou menos entre 3 e 5 milhões de nativos, de indígenas, habitando o território brasileiro, distribuído em mais de 1000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. De novo, tinham semelhanças, mas tinham muitas diferenças. Cada um desses povos possuía seus rituais, crenças, mitos, línguas, formas de trabalho e organização social. Aqui já tem uma pedrinha no sapato, porque o português olha para tudo isso. E não importa se eu tenho 1.300 línguas, não importa se eu tenho 1000 povos, não importa se eu tenho 3 a 5 milhões de nativos. O português vai olhar e vai falar, todos são índios, ok? E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo que foi usado inicialmente de uma forma pejorativa. No parágrafo 3 diz assim, as línguas mais faladas pelos indígenas, ou seja, em quantidade, podem ser agrupadas em dois troncos, ou seja, duas matrizes, Tupi e Macro-G. É igual a gente, quando a gente fala assim, o português, o espanhol, o italiano e o francês vieram da língua latina. Nos indígenas, mesma coisa. O Tupi-Guarani, o Tupinambá, o Tupiniquim, tudo isso vem do tronco Tupi, ou seja, tem uma matriz, tem algo comum a essas culturas, a essas origens. Aí o texto continua. Compostos de diversas famílias linguísticas, além delas há outras línguas que não são suficientes para formar um tronco, como Aruaque e Caraíba. Ou seja, também são línguas diferentes, também são costumes diferentes, também são formas de organização diferentes entre eles. E o último parágrafo é bastante interessante, é uma curiosidade, diz assim: por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, ou seja, do litoral, os povos tupi foram o que tiveram mais contato com os portugueses, foram o que os portugueses encontraram primeiro. E essa galera não chamava o Brasil de Brasil, né? Eles tinham outro nome para essa região costeira, para essa região litorânea, que era Pindorama. Então dá para falar que é um dos primeiros nomes do Brasil, entre aspas. É o nome que os indígenas chamavam na costa, no litoral. Pindorama, que significa terra das palmeiras, ok? Na página 139, vamos colocar algumas características desses povos. Então, olha só, formas de organização social. Algumas características dessas etnias indígenas. Os tupi, em geral, andavam nus. Vamos imaginar, pessoal, que aqui
o clima, né, litorâneo, ainda mais do centro para o norte, é mais quente, então é natural que as pessoas não necessitassem de roupas, diferente lá do inverno europeu, por exemplo. E aí ele continua aqui, com pinturas pelo corpo, né? Quem nunca viu um indígena, uma foto de um indígena com pintura pelo corpo, então isso faz parte da etnia deles. E adornos feitos de penas, ou seja, enfeites corporais feitos de penas. Em muitos casos, pessoal, quanto mais penas um indígena tivesse colocado no seu corpo, representava uma maior nobreza. Então, olha só o parâmetro de comparação de riqueza que eles tinham. Quanto mais penas você tivesse de adorno, mais nobre você seria reconhecido naquela aldeia. Aí diz assim, praticavam agricultura de subsistência, ou seja, de sobrevivência, e o que eles plantavam? Bom, alimentos nativos, mandioca, milho, inhame, abóbora, batata doce e outros. Mandioca, pessoal, era a base da alimentação indígena. Não é à toa que eles vão fazer muitos alimentos com base na mandioca. E aí, o texto continua. Coletavam frutos, caçavam e pescavam. Prof, sedentário ou nômade? Sedentário, mas que também caça. Sedentário, mas que também coleta. Sedentário, mas que também pesca, ok? E aí termina ali com troncos de árvores, ossos, fibras vegetais, barro e madeira, confeccionavam diferentes artigos como canoas. Olha só, os portugueses vão aprender com os indígenas como transformar um tronco em um barco. Apenas um tronco é a conhecida canoa. Arcos e flechas, redes, cestos, vasos e urnas funerárias, ou seja, potes de barro para colocar a pessoa que acaba falecendo dentro dessa urna funerária para ser enterrada. Então, os indígenas tinham alguns artigos aí que ficaram conhecidos que eles produziam. O parágrafo 2 diz assim, os Tupi e a maior parte dos povos indígenas que habitavam o Brasil, quando os portugueses chegavam, eles viviam em aldeias. Não era uma nação, não era uma cidade-estado, não era um império. A aldeia, uma comunidade, conjunto de comunidade, de moradia, desculpa, que poderiam estar organizadas em círculo ou em fileiras. Porém, em algumas dessas aldeias havia uma grande casa comum, ou seja, é um olhar comunitário para a aldeia. É algo comum, é algo de todo mundo, não tem um dono da terra, não tem propriedade privada, ok? Então é uma outra forma aí que os indígenas encontraram de se organizar. No parágrafo 3 diz assim, as aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade, entretanto poderia haver guerra entre elas. Muitas vezes os conflitos ocorriam quando o povo queria afirmar a sua superioridade sobre outro. Cuidado, né? Cuidado não, na verdade, é uma semelhança que a gente vê com Atenas e Esparta. Cuidado que não são cidades-estado, as aldeias aqui. Mas, assim como Esparta e Atenas, num tempo foram amigas e outro tempo foram inimigas, as aldeias aqui indígenas poderiam passar pela mesma situação. Uma aldeia que agora era solidária comigo, talvez daqui a uns anos não fosse mais. Ok? E no parágrafo 4 diz assim, além disso, os indígenas não tinham um estado organizado, já falei sobre isso, eles não tinham uma nação. Entre os tupi, por exemplo, não existia poder centralizado, exercido por um rei ou alguém com autoridade para dar ordens aos demais. Reunidos numa espécie de conselho, de grupo, os líderes chamados de principais decidiam em conjunto o destino da aldeia. Os primeiros a serem ouvidos eram os membros mais corajosos. Então, estão aí características do modo de vida dos indígenas. Na página 140, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, a visão em relação ao trabalho e as crenças indígenas. Diz assim, o trabalho nas aldeias era dividido conforme o sexo e a idade. Em geral, as mulheres plantavam e cuidavam da colheita, fabricavam farinhas, especialmente da mandioca, faziam fios e faziam tecidos. Também cuidavam das crianças. Já os homens eram responsáveis pela caça, pesca, construção de moradias, fabricação de canoas e armas e pelo corte da lenha. Também derrubavam, queimavam e limpavam a mata, preparando para plantar. Os idosos tinham um papel fundamental na educação das crianças e na transmissão da cultura para gerações mais jovens. Então, olha só, o que eu acabei de ler? Que havia diferença de trabalho entre homens e mulheres, ok? No parágrafo 2, parágrafo 2 vai falar sobre as crenças indígenas. Diz assim, cada povo indígena possuía crenças e rituais religiosos próprios. Entretanto, todos acreditavam nas forças da natureza. Eles acreditavam, por exemplo, na Mãe Terra e nos espíritos dos antepassados.
Quem aqui já assistiu, por exemplo, Irmão Urso, sabe o que eu estou falando. E aí o texto continua. Para os quais se realizavam cerimônias e festas. O responsável por ensinar os rituais, ou seja, o responsável pela religião indígena, transmitir essas tradições, a gente chama de pajé. Então o pajé é como se fosse o líder religioso da aldeia indígena. Ainda na página 140, o livro traz um ponto que chama bastante atenção dentro de algumas culturas indígenas. Não são todas, não eram todas, mas que os portugueses acabaram aí presenciando esse ponto dentro da cultura de alguns povos indígenas. Diz assim: a guerra e o ritual antropofágico. Primeiro ponto. A guerra era um valor central da cultura tupi e servia principalmente para vingar parentes mortos pelo inimigo. Então veja, a guerra não era feita para criar um país, a guerra não era feita para dominar um território, também, mas principalmente para vingar quem havia sido morto pelo indígena inimigo. Associado à guerra estava o ritual da antropofagia, e é essa a parte principal que eu vou te explicar. Quando o inimigo capturado no conflito era morto e devorado numa grande festa. Antropo significa ser humano, portanto é algo relacionado ao ser humano. O que era isso? Os indígenas acreditavam que, dependendo da pessoa, do guerreiro que era morto, né, o guerreiro inimigo, e se ele fosse servido como alimento, os indígenas que teriam devorado esse outro indígena, essa outra pessoa, esse outro ser humano, teriam adquirido ou adquiririam as características desse indígena. Então, por exemplo, se tivesse um indígena que era um exímio caçador, quem comesse as partes do corpo dele também seria um exímio caçador. Então eles tinham essa cultura, essa crença de que tudo aquilo que você devorava, você adquiria, seria feita, né, a aquisição dessas características. E aí que entra o ritual antropofágico. Prof, canibalismo? De certa forma, né? Canibalismo você entende como um ser humano se alimentando de outro ser humano. Aqui não era apenas como alimento, mas tinha um simbolismo religioso bastante forte. Aí no parágrafo 2 ele explica como é que era feito isso. Primeiro, o prisioneiro era levado à aldeia, onde podia integrar-se à rotina do lugar. Então, captura a pessoa, traz ela para dentro da aldeia. Ele devia ser bem tratado e alimentado por uma mulher que lhe era cedida como companheira temporária. Chegado o grande dia, os tupi realizavam danças e cantos rituais, além de um grande banquete. Só então o inimigo era morto, seus membros eram cortados, cozidos e divididos entre os indígenas da aldeia. Então veja só, um ritual aí feito com o prisioneiro. Tratava ele bem para que uma semana depois, 2 semanas depois, esse inimigo capturado fosse então devorado pela aldeia. O último parágrafo fala assim: ser devorado num ritual antropofágico era um destino digno da vida de um guerreiro. Como assim, professor, ele era digno? Agora ele vai te explicar por que o guerreiro indígena que foi devorado, para ele foi uma morte digna. Diz assim: isso porque para os tupi, os mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso, onde estavam seus ancestrais. Aqueles que comiam a carne do inimigo acreditavam que assim incorporariam a força, a coragem e o espírito do valente guerreiro. Então, se o guerreiro fosse devorado no ritual antropofágico, isso significava uma coisa: os inimigos respeitam aquele indígena, e aí, portanto, ele considerava uma morte digna. Então não esqueça, a guerra e o ritual antropofágico têm uma ligação bastante forte, porque de acordo com a guerra, de acordo com os prisioneiros de guerra, eles eram servidos no banquete, eles eram devorados pelos indígenas, acreditando então que eles fariam a aquisição das características desse outro guerreiro. Na página 141, o livro vai te mostrar o que foi registrado desses encontros. Os portugueses registraram, né, eles escreveram várias cartas para mandar para a galera de Portugal, para mandar para o rei, para a coroa portuguesa. Só que não houve registro dos indígenas. Então, quando a gente fala de registro histórico, de fonte histórica escrita, o único ponto de vista que a gente tem é de quem chegou da Europa nesse momento. Nós não temos registrados pelas mãos dos indígenas como foi. O primeiro parágrafo diz assim, ó: o que os indígenas teriam pensado quando avistaram as caravelas de Cabral? Quais foram as suas impressões ao ver homens barbados, vestidos vindos do mar, em embarcações muito diferentes das canoas que conheciam? E aí ele fala, no parágrafo 2, o que eu já te contei. Os povos indígenas não deixaram registros sobre o encontro entre eles e os portugueses. Contudo, podemos imaginar que as diferenças culturais causaram grande estranhamento. Isso é bem lógico, né? Você pega uma pessoa de uma cultura completamente diferente, insere ela nessa nova cultura, o estranhamento acaba sendo recorrente. No parágrafo 3,
Ele vai falar que o relato aconteceu pelos portugueses. Diz assim: o relato dos portugueses sobre os primeiros contatos com os indígenas mostram que o espanto foi grande entre os europeus. E aí tem um trecho da carta de um cara que estava na embarcação de Pedro Álvares Cabral, que era o escrivão oficial, chamado de Pero Vaz de Caminha. E esse Pero Vaz de Caminha, ele registra uma carta que eles vão mandar lá para o rei de Portugal, e aqui no livro tem um trechinho dela, a gente vai ler. Diz assim: a feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, ou seja, suas partes íntimas, e nisto tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Os indígenas entraram na caravela, mas não fizeram nenhum gesto de cortesia, nem sinal de querer falar ao capitão ou a alguém. Então, olha só, esse registro aí do Pero Vaz de Caminha mostra como que teria sido esse primeiro encontro entre essas duas culturas. Tem um outro relato ali abaixo, de um outro registro. Se você quiser dar uma lidinha, é só pausar o vídeo e continuar depois, tá bom? Para finalizar nossa aula, na página 142, o livro vai trazer algo um pouco complicado e você vai entender o porquê. Diz assim no primeiro parágrafo: os dois relatos que você leu, né, ali atrás, no slide anterior, sobre o encontro entre portugueses e indígenas mostram que o estranhamento foi recíproco, como acontece com qualquer indivíduo que se vê diante de uma realidade inteiramente diferente, inteiramente nova, que foi o que eu havia comentado antes. Esse primeiro momento foi também de encantamento com o diferente, de curiosidade em conhecer o novo e de trocas de presentes. E aí, o ponto complicado é o parágrafo 2, porque eu vou fazer a leitura e daí eu já vou te explicar. Diz assim: no entanto, à medida que os portugueses foram conhecendo os costumes nativos, o estranhamento se transformou em negação e repulsa, ou seja, eu, português, não vou aceitar essa cultura indígena. Pelo contrário, eu quero ela longe de mim e mais ainda, vou suprimi-la. E aí continua o texto, especialmente com os rituais de antropofagia que a gente havia comentado antes. Assim, partindo de uma visão eurocêntrica, europeu, cêntrica, centro. O europeu olhava a Europa como centro do mundo, o português olhava Portugal como a coisa mais importante do mundo. Então, partindo dessa visão eurocêntrica, eles classificaram os nativos como seres inferiores e selvagens, sem cultura, sem leis, sem religião e que eles deveriam ser civilizados. O português olha e fala: eu estou trazendo a civilização europeia para a América. E o texto finaliza falando que com essa visão os portugueses procurariam justificar as guerras e a escravização dos indígenas. Ou seja, o momento de escravidão, o momento de guerra, o momento de conflito, o momento de dominação, de colonização, ele é justificado com esse último parágrafo. O português olhava o indígena como um inferior, atrasado, bárbaro, selvagem, sem leis, sem cultura, sem religião e por isso deveria ser civilizado, deveria se encaixar aos moldes europeus. E aí a gente vai ter algumas complicações decorrentes dessa fala que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, finalizando a aula de hoje, resumindo a aula de hoje, né, a gente viu que haviam centenas de povos indígenas, essa galera chamava de Pindorama a região costeira do Brasil. A gente vê na página 139 o modo de organização desse pessoal, dessas várias tribos, a Tupi principalmente. Na página 140 a gente falou um pouquinho da religião deles, sobre o ritual de antropofagia de algumas culturas indígenas. Na página 141, o estranhamento e o relato feito pelos europeus a partir desse encontro que tiveram com os indígenas. E na página 142 a gente encerra então que o europeu, olhando com uma visão eurocêntrica, vai tentar suprimir, negar, repulsar toda essa cultura indígena, toda essa cultura americana. Beleza? É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.